Eita. Olá, podemos. Então, vamos dar as boas-vindas a todos visíveis e invisíveis. Nossa página de abertura está no livro Pão Nosso, pela psicografia do Chico Xavier, recebendo a mensagem de Emmanuel. Está na mensagem número 137, com o título Inimigos. É uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, os vossos inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. É o meu, Luciano, que você está perguntando? Não, é que a sua voz está chegando baixa aqui para mim, Raquel. Eu não sei se é problema com o meu telefone ou se é alguma questão aí da conexão. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou. Muito alto e Fica claro. normal. Eu também estou ouvindo bem. Tá, obrigado, gente. Foi meu headphone aqui, o fone de ouvido que estava mal conectado. Desculpe. Obrigado. Não, tá bom. É porque está no maior volume aqui. Então, no terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal.
E assim, queridos companheiros, mais uma vez, nós nos reunimos em torno das lições do Mestre Jesus, mas que é também nosso amigo, que sempre, nas tardes de quinta-feira, traz a sua equipe de luz, os amigos espirituais que nos assistem, que facilitam o nosso entendimento. E nessa troca de reflexões, de experiências, nós vamos criando, ampliando as possibilidades de florescermos cada vez mais viçosos, cada vez mais coloridos, luminosos, em nossos caminhos evolutivos, nos auxiliando uns aos outros, nesse exercício permanente do amor, que foi para isso, para florescermos no amor através do Evangelho, das lições de Jesus. E com esse objetivo, mais uma vez nessa tarde, rogando aos benfeitores que nos cercam, que nos sustentam, que leve também da nossa alegria, da nossa esperança, das nossas reflexões, para todos que necessitarem nesse momento ouvir os ensinamentos e receberem as melhores vibrações para a recuperação, seja física ou seja espiritual. Rogamos ainda que as nossas águas de cada um de nós sejam abençoadas para nos revigorarmos, que as suas moléculas sejam preparadas de acordo com a necessidade de cada um de nós, nos beneficiando nessa nossa caminhada, no enfrentamento de tantos desafios. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos e unidos no mesmo objetivo, no mesmo afeto, na mesma alegria. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, damos sequência no nosso capítulo 12. Amai os vossos inimigos, que a página já tão bem nos falava dela. Então, vamos para o item 4, que é o comentário de Kardec ainda, sobre a passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 20, e Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, quando Jesus fala: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for
mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Nós já vimos no detalhe já fizemos a análise, esse estudo. É somente para relembrar e passar para o item 4. E também Kardec ainda selecionou no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36, com o mesmo sentido. Se vos amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Essas são as duas passagens que nós já vimos quinta-feira passada. Vamos agora para o item 4, que é o comentário de Kardec, a continuação do comentário de Kardec sobre essas duas passagens. Quando ele nos diz: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e certo desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Bem sabe, além disso, que,
quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Esse compreende que o ódio é o rancor, o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a deste último. Agora, com a leitura completa, nós vamos, assim, esmiuçar os detalhes. Claro que, cada vez que nós estudamos, nos debruçamos nas lições do Evangelho, é claro que não é uma verdade absoluta para todos, porque cada um tem o seu ponto de compreensão, de entendimento, de aceitação mesmo, né? Cada um de nós tem a possibilidade de lidar com as suas realidades, com a sua história de vida, com a sua história da existência atual, sua formação, tudo mais. Então, nós trazemos a nossa compreensão e colocamos para que todos pontuem também as suas observações. Nesse item, quando fala de amar os inimigos, e Kardec já faz uma ressalva, uma distinção entre o incrédulo, e depois ele fala no segundo parágrafo, no crente, quando ele chama de incrédulo, aquele que não acredita na verdade das coisas ou das pessoas, né? Não tem uma fé religiosa, no sentido dessa incredulidade aqui, é mais nesse sentido de cético, de sem crença, de não acreditar em nada. Então, quando você diz para um incrédulo, para aquele que não tem crença, que não acredita em nada, amar os inimigos é um contrassenso. Não tem uma lógica para essa criatura, é assim, um absurdo. E é aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo, eu só enxergo esse pedacinho de existência aqui, né? No que nós costumamos chamar de berço ao túmulo. Então, eu só enxergo esse presente aqui, essa existência, vê no seu inimigo esse ser nocivo. É perigoso para mim. É um ser capaz de me prejudicar. Pode até matar, porque eu acredito na morte e no nada depois dela, né? Então, tanto que ele diz que unicamente a morte pode livrar. Então, é unicamente a morte, como não acredita na vida futura, na vida após a morte do corpo físico. Acha que a morte é a solução, porque vê a morte como esse final de tudo, né? Está ali. E aí ele continua dizendo que lança suas vistas, mas para o crente, né? Para o crente. Aí o crente, aí já no sentido, e sobretudo para os espíritas, porque a distinção também, o crente, há muitos segmentos religiosos acreditam em Deus, acreditam em vida após a morte. Então, para o crente, de modo geral, para todos esses que já têm uma crença em Deus e que acreditam numa vida após a morte, seja que vai ficar dormindo, esperando o julgamento final, seja para aquele que acredita no céu, no inferno, e aí ele destaca, para o espírito, é a sua maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre
o futuro. E aí ele diz, Kardec diz com muita propriedade, já chama a atenção nossa, no sentido que ele diz a maneira de ver. Ele não diz a maneira de praticar. Então, quantos de nós nos angustiamos porque sabemos uma porção de coisas, já nos debruçamos nos ensinamentos, temos guardado na mente, mas ainda não conseguimos colocar em prática. E a questão do amor aos inimigos é uma das questões dificílimas, desafiadoras, né, para nós. Imagina, amar aos que já nos amam já é um desafio, porque mesmo esse amor que nós conhecemos já é um amor diferente do amor que Jesus fala para nós. Imagina aos inimigos. Aí é muito desafio, mas ele diz, é ver, não é praticar. Ele diz que nós sabemos sobre a brevidade da existência, ele chama de um simples ponto. Então, nós já aprendemos sobre essa brevidade, sobre essa impermanência das coisas materiais. Não há segurança na vida material. Tudo é muito fugaz, muito se esgarça com muita facilidade, né? Então, o que são os anos na vida material diante da sobrevivência do espírito, diante desse ser, o espírito imortal, né? Ele chama a atenção para esse aspecto. E ele destaca ainda a destinação da Terra aqui como planeta Terra, realmente a nossa morada, a nossa casa atual. Na casa do Pai há muitas moradas, mas a nossa, nesse momento, oferece muitas coisas boas em termos de bens materiais, mas nós gastamos esses bens em excesso. Nós comprometemos a nossa casa, nós comprometemos o nosso conforto. Quando falamos em conforto, buscamos apenas, ou pensamos apenas no conforto material. Mas esse conforto do nosso planeta, nós buscamos regalias ainda de forma egoísta. Então, a nossa casa, planeta, nós a tornamos sombria porque falta luz interna, luz interior, que nossos olhares possam fazer brilhar, embelezar, trabalhar esse lado belo da natureza, dos bens naturais. Então, nós poluímos, nós não cuidamos, nós não arejamos a nossa casa, e aí, ao poluirmos o nosso ar, nós reclamamos que ele é asfixiante, que ele é pesado. Então, nossa casa, nossa morada precisa de limpeza, precisa de ordem, precisa de manutenção, mas nós vamos descuidados, sem esse amor à nossa morada. E ele está chamando aqui dessa destinação, que, relembrando o planeta de prova, de expiação, nós, os moradores, quando ele diz, claro, se nós estamos aqui, nós vamos topar com quem? Com quem que nós vamos nos deparar? Aí, com homens maus e perversos, porque ainda no nosso planeta, os moradores dessa casa ainda pensam na materialidade, ainda se alegram com o mal que fazem, não se organizam, não são solidários, as reformas necessárias para cada um não é valorizada, muito menos aquelas que falam no coletivo. Nós, moradores dessa casa, ainda nos
entrechocamos nas nossas paixões, tudo que realizamos é com disputa, nós vamos ainda alimentando rancores por conta dos embates, quando temos oportunidade, oprimimos os mais fracos, essa escalada alucinante para se chegar ao poder, qualquer poderzinho. Uma dona de casa acha que tem um poder sobre aquelas pessoas que trabalham na casa e que exploram e que exigem muitas das vezes, né? E, infelizmente, com muita indiferença ainda, se nós desconhecemos o amor para o qual nós fomos criados, nós desconhecemos a beleza da partilha, do dar as mãos, a beleza do entendimento, e somos convidados para amar os inimigos. Como fazer tudo isso, né? E Kardec continua falando das provas que cumpre a nós suportar. Prova no sentido de confirmação. É como lá na escola. Nós estudamos, temos as aulas, aí chega o dia da prova. É para confirmar. Aprendeu? Já sabe mesmo? Então, vamos lá. Tanto que no início da passagem, quinta-feira passada, nós destacamos isso. Jesus chega e diz, aprendestes que foi dito. E como era mais fácil, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. É mais fácil. Essa parte que a gente tinha aprendido era bem mais fácil. Então, a gente vai amar o nosso próximo, aquele consanguíneo, aquele amigo que a gente se identifica, que a gente gosta, mas aí a gente ignora o inimigo e mesmo odeia. Mas aí chega Jesus e diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E olha, vamos prestar atenção. Estou dizendo isso para mim também, tá? Quanto tempo que ele nos disse isso, né? E aí, essas provas que precisamos suportar, porque quando falamos lá no olhar sobre o passado e sobre o futuro, é isso, nós temos as nossas existências pregressas e estamos construindo o nosso futuro. Nós somos os construtores de nós mesmos. Então, essas provas que cumpre a nós suportar, nós somos responsáveis. Tudo que estamos atravessando, essa travessia que nós agora estamos chamando de ondas altas, que precisamos nos fortalecer para remar contra a maré que vem, que nos abafa. Ontem nós falávamos no trabalho da família sobre a sociedade, como que é importante ter foco, nos concentrarmos, saber quem que nós queremos seguir, fugir das interferências, enfrentar os desafios, norteados mesmo, com segurança, não é? Então, essas provas, nós somos os responsáveis por elas, então precisamos cumpri-las e tornar menos amargas as vicissitudes, como a vida material não tem uma coerência, uma permanência, esse lago de almas, de águas mansas. Nós temos essas alternâncias. Uma hora está de uma forma, outra hora está de outra forma. Então, são essas ondas que nós temos, muitas das vezes, que enfrentar, as vicissitudes no sentido de alternâncias, quer elas advenham dos homens, quer das coisas. Então, podem vir de todos os lados do nosso próprio bens naturais e da sociedade composta, porque é composta de homens imperfeitos e ela não pode ser perfeita,
porque ela é o resultado de nós mesmos, né? Então, e Kardec vai, se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez, se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumentos. E esses que nos servem de instrumentos, que nós chamamos de inimigos, merecem muita atenção. Lembra lá na página, quando Emmanuel fala que, naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. De fato, precisa que nós prestemos atenção a esses que nós chamamos de inimigos, porque são instrumentos para o nosso crescimento. Claro, nós já vimos no item anterior que não é pelo coração, não é esse afeto a que a gente dedica a um amigo, não é o mesmo que nós vamos dedicar àqueles nossos adversários. Não é pelo coração que nós vamos iluminar nosso sorriso quando encontramos um opositor, um adversário do nosso caminho. Tem uma página no livro Vinha de Luz. Se depois vocês quiserem lê-la completa, é a mensagem número 41, onde Emmanuel diz, ele comenta, Emmanuel diz assim, Jesus não riu para os seus carrascos lá no martírio do Calvário. Então, não é isso que nós estamos falando quando falamos em amar os inimigos. Não é para sorrir, não é para abraçar, não é para acolhê-los com flores, com alegria, com esse brilho no olhar. Né? Então, ele traz bem essa imagem. Jesus não riu para os seus carrascos no martírio lá do Calvário. Então, não é isso. Mas quando Jesus recomenda que amemos os nossos inimigos, é porque esses possibilitam a nossa renovação. São esses. E nessa mesma página, Emmanuel nos diz que são esses a quem chamamos de inimigos, que nos indicam, nos mostram as nossas fraquezas, as nossas deficiências, porque eles não têm peninha de nós, eles não ficam ali querendo botar docinho na nossa boca. Eles fazem com que nós enfrentemos as nossas realidades, as necessidades para a nossa evolução espiritual. Eles mostram isso, olha lá, é por aí que você vai crescer, na medida que vai exigir de nós um determinado comportamento, uma determinada escolha. Então, são eles que facultam o corretivo, porque apontam as nossas falhas e apontam milhares de vezes para nos rebaixar, nos mesa com vigor. E quando Kardec diz que esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão, o que é que nós podemos perceber nessa sequência? Primeiro, Kardec diz assim, não se queixe, ou seja, trabalhe a sua resignação, trabalhe a aceitação dos fatos. Na sua atual moradia, na sua casa atual, a casa planeta Terra, que nós já pincelamos ali alguns aspectos,
você vai mesmo se deparar com homens maus e perversos. Homens, humanidade. Espíritos maus e perversos, porque ainda é a característica, né, dessa moradia. Mas é o que você precisa. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, tudo está certo. Ah, mas está difícil. Mas é o que nós precisamos para o nosso aperfeiçoamento, o nosso florescimento espiritual. Então, não se queixe, trabalhe a sua resignação e a sua aceitação. Provavelmente, se hoje nós não somos mais assim, tão maus, tão perversos, nós provavelmente já fomos. Senão, não estaríamos passando por aqui, não estaríamos habitando hoje essa casa planetária, mas que está se transformando. Então, voltando à prova, você já estudou, agora a prova é para confirmar. Aprendeu? Não aprendeu? Vai precisar repetir todo o ensinamento, vai precisar repetir outras provas. E Kardec continua. Que além de não se queixar, agradeça. Ele deixa aqui, se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentado, então, além de não se queixar, agradeça, porque são eles aqueles a quem chamamos de inimigos, são eles que estão oferecendo a oportunidade de você se sair bem na prova. São te colocando à prova. Está aqui. Sabe já? Já viu? Já estudou? Agora é assim. E aí ele vai ainda, além de não se queixar, agradeça, aí vem a ideia, o dispõe naturalmente ao perdão. Uau! Aí vamos, né, mais desafios. Não queixa, não reclama, agradece a presença desses instrumentos de crescimento e perdoa. Isso é trabalho. Isso é trabalho, é autotrabalho. Quando nós falamos ou nós pensamos em Jesus, ai, que lindo, divino amigo, mestre querido, vem imediatamente a expectativa de ter as aflições resolvidas. Eu vou pedir a Jesus. Meu divino amigo, pronto, minhas aflições estão resolvidas. Buscar Jesus para encontrar a orientação é a coragem para que nós nos transformemos, parece não combinar com as aspirações imediatistas do nosso perfil de moradores desse mundo de provas e expiações. Tudo nosso é para ontem, é para já, é para agora. Nós queremos resolver dessa forma. E sempre que chamamos o nosso divino amigo, é nessa expectativa.
como se, num passe de mágica, nossas aflições, nossas alternâncias fossem se estabilizar e a nossa travessia, às vezes enfrentando vendavais, tempestades, tem a musiquinha que nós cantamos na evangelização infantil, Porto Amor, que diz que o barquinho vai navegando, mas Jesus está no leme, então o barquinho não teme as ondas altas, não teme a tempestade, não teme os vendavais, mas como Jesus está no leme, nós vamos chegar no Porto Amor. Só que Jesus está no leme, estimulando, dando coragem, orientando, mas o remar, o vencer as ondas, o enfrentar os vendavais e as tempestades é tarefa nossa. Nós vamos sim chegar ao Porto Amor, mas através do trabalho. E aí, preparando o nosso estudo dessa tarde, me chegou, uns dias atrás, uma palestra de um expositor que eu gosto muito, que se chama Álvaro Crispino, e ele trazia uma história de perdão, que aí nós achamos que encaixava bem aqui nesse estudo dessa tarde. É uma história longa, mas eu vou enxugar o máximo possível, baseado no livro Os Girassóis, de Simon. Vai sair. O Marcos está aí, graças a Deus, ele vai provavelmente corrigir a pronúncia, mas é o Simon, para facilitar a vida da gente. Então, era um judeu austríaco. Ele foi preso em campo de concentração e todos os dias ele era levado da prisão para um hospital, que as equipes que estavam lá presas eram responsáveis para fazer a limpeza de um hospital. E um dia, uma enfermeira o retira do serviço e o leva a um quarto, onde um soldado estava completamente enfaixado, que ele tinha sido vítima de queimaduras de último grau. O nome dele era Carl Seidel. E aí ele se apresenta, o soldado, pergunta primeiro para o Simon se ele é judeu. O Simon responde que sim. E aí o soldado, muito mal, mas aí ele diz que ele está com 21 anos, que ele havia nascido numa família organizada, feliz, que ele tinha frequentado a igreja, que ele tinha saído de casa para viver a juventude e que aos 18 anos ele havia se alistado no exército da SS para seguir a ideologia do Hitler. E ele relata, não vou ter capacidade de relatar, é doloroso o extermínio que ele relata, com detalhes, de 300 judeus, ele participou disso, e como ele estava servindo nesse batalhão, na região que ele havia nascido, que ele reconhecia aquelas pessoas, ele reconhece muitas daquelas pessoas que estavam sendo exterminadas de uma forma muito brutal. Ele relata tudo que aconteceu, mas que agora ele pergunta para o Simon se depois de tudo que ele contou, ele está extremamente arrependido de tudo que ele fez
e ele precisa perguntar. Ele, como judeu, se ele pode perdoar. Ele pergunta: o senhor, como judeu, depois de tudo que eu lhe contei, e lhe dizendo, confessando que estou extremamente arrependido, você pode me perdoar? Em nome dos judeus, eu mereço o seu perdão? O Simão mantém o silêncio. A única palavra que ele fala nesse encontro é quando o Cal pergunta se ele era judeu e ele respondeu que sim. Quando acaba o horário dele, ele levanta, vai embora, ele se manteve em silêncio, ele vai embora, ele entra no caminhão de novo, volta para a prisão, e aí no dia seguinte, o mesmo procedimento, eles são levados de novo para o hospital. E lá chegando no hospital, a mesma enfermeira que o havia retirado do serviço e levado ao quarto daquele soldado, também ela chama e vai até o quarto, só que quando chega lá, a cama está vazia. O soldado havia morrido naquela noite. Mas antes de falecer, ele pede à enfermeira para entregar a Simão tudo o que pertencia a ele. Mas aí o Simão não aceita. Ele agradece, mas se nega a receber o que aquele soldado havia deixado para ele. E aí, no relato, Simão diz que perdeu 89 parentes nos mais diversos campos de concentração. E depois que a guerra acaba, o Simão procura a família daquele soldado, conversa com a mãe do soldado, diz que esteve com ele no último dia de sua existência, ouve a mãe dizer que Cal era um ótimo filho e era um bom rapaz. E, mais uma vez, Simão silenciou a respeito do perdão. Não diz nada, não relata isso. Anos depois da guerra acabada, ele em liberdade, muitos anos depois, em um seminário de vários segmentos religiosos que traziam experiências semelhantes a dele, depois da apresentação dos trabalhos, lá numa das reuniões, o Simão faz a pergunta, relata a experiência dele e faz a pergunta para os 53 religiosos: você o teria perdoado? E aí chama a atenção que quando ele lança essa reflexão para aquele grupo, é como se ele solicitasse a cada um daqueles lá que se colocasse no lugar dele. O que significava que ele ainda arrastava aquela pergunta até então. É como se até aquele momento ele não tivesse encontrado dentro dele aquela resposta. Dos 53 religiosos, 28 responderam categoricamente que não perdoariam. 16 responderam que sim. Desses 16, 13 eram cristãos, 3 eram budistas. E 9 não foram objetivos nas suas respostas. Podia ser, mas não sei. Não foram objetivos nas suas respostas, nem para o sim, nem para o não. Nós achamos interessante trazer esse relato para o nosso estudo hoje, muito superficialmente, porque para refletirmos
diante de tudo que, ao longo desses meses, nós temos visto nessa busca dos ensinamentos de Jesus. Nossas tardes de estudo em torno das lições de Jesus. E claro que nós não temos a intenção, não pretendemos respostas como as dadas lá no seminário. Não, a mim particularmente não interessa as respostas pessoais, mas é para assim, ao falarmos sobre o amor aos inimigos, nós avaliarmos se também nós não temos nada a ser perdoado. Só para nossa reflexão, se ainda estamos no dente por dente, olho por olho, que era naquele início, quando Jesus diz: já aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Ainda estamos lá na era de Moisés, no dente por dente, olho por olho, porque essa atitude é a atitude do forte. Naquela época, perdoar era sinal de fraqueza, né? É a atitude do forte. Ou se já consideramos que ser forte é praticar o perdão, porque ser forte para nós pode ser digno, ser íntegro, ser justo, e não confundir justiça com perdão, porque ao perdoar, você não isenta o outro de responder pelos seus atos, se esses atos são danosos, são nocivos. Se são, é necessário cumprir as leis dos homens. É necessário ser retirado, sim, do convívio social. Mas você mesmo não se retira do convívio social. Você não se enjaula em si mesmo, na mágoa, no ressentimento. Você permanece integrado a todos, com todas as possibilidades de exercitar o respeito, a tolerância, a compreensão, o perdão e o amor, que é o somatório de todas as virtudes. Você permanece com as oportunidades de sair da zona de falso conforto. De vez em quando, é uma frase que o Luciano gosta muito de trazer para nós. Vamos sair da nossa zona de conforto. Mas, de repente, essa zona de conforto é falsa, de deixar de nos iludirmos com nós mesmos, de perceber o que é que eu consigo, mas o que é que eu não consigo, o que é que eu ainda não sou capaz. Mas, ao mesmo tempo, não sendo capaz, mas já está atento na busca, no esforço, avaliando os próprios limites. Isso é humildade, reconhecer, se conhecer para admitir, para reconhecer o que não dou conta. Mas, ao mesmo tempo que não dou conta, eu estou acolhendo a minha indignação, eu estou sabendo o tamanho da minha raiva, por exemplo. Eu estou identificando para quem eu ainda gostaria de atirar referência o ovo podre na cabeça de alguém. Identificar isso. Identificar quando eu me alegro, quando a justiça dos homens
alcança uma figura pública que estava extrapolando na sua função. Isso é buscar. Então, fecha quando Kardec diz, pelo menos no meu entendimento, que a maneira de ver é diferente de quem só acredita no aqui e no agora. Mas é de ver, mas é de saber que eu, sendo construtora do meu amanhã, eu preciso reconhecer, admitir a minha própria capacidade para buscar a correção. Porque se eu me iludo, se eu nem busco esse conhecimento de mim mesmo, e ele segue que para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a do último. Né? Ele fecha dessa forma. Então, meus queridos, para passar a palavra para vocês, para que eu não fique falando sozinha, é nesse sentido, ao mesmo tempo que dói nos percebermos imperfeitos, pequenos, mas é essa pobreza de espírito, diante da grandeza divina, da misericórdia do Pai, do infinito amor de Jesus, da luz imperecível. Diante de tudo isso, eu reconheço a minha pequenez, mas eu estou aqui, buscando, me esforçando. Então, se já sentiste a mensagem de Jesus, seja ouvindo, seja lendo, auscultando no seu coração, não te detenhas. Aproveita este momento importante e deixa-te penetrar por ela, a fim de que a tua seja uma aprendizagem valiosa que te facultará a alegria de viver, liberando-te das causas das aflições e emulando-te ao crescimento interior incessante. Este é o teu momento de realmente aprenderes a viver, porque a melhor pedagogia é a dele, é a de Jesus, não existe maior. Vem atravessando os 2 milênios, mas nos trazendo uma qualidade de orientação superior a qualquer outra coisa. Essas são palavras de Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo. Passo para vocês agora. Eu estou sozinha? Maria Raquel, eu fui e voltei diversas vezes. Então, eu perdi muita coisa. Quase não consegui. Tomara que a gravação fique boa, Nádia, para você complementar. Sim. Mas fui e voltei muitas vezes. Tomara que a gravação fique boa. Vai ficar assim. Então, já que
os nossos amigos estão refletindo sobre as palavras de Raquel, de Joana, de Kardec. Eu destaquei algumas passagens curtinhas aqui do Evangelho. Deixa eu abrir minha câmera. Só para trazer duas questões. Assim, de baixo para cima, o último parágrafo do comentário de Kardec é pontualíssimo, é pontualíssimo. Só essa frase que fecha o parágrafo já serviria para nós entendermos a síntese do que ele quis dizer, desse amor ao inimigo. A minha tradução é diferente, né? Já falei com vocês. A editora aqui é Petit. Portanto, para ser superior a seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e generosa. Kardec não está falando para os espíritos, está falando para nós, homens encarnados. E para se ter essa alma maior, mais nobre e generosa, não precisa esperar que sejamos instrumentalizados por algo que vinha de fora. Não. Esses atributos, essas virtudes da alma, são inerentes a todos nós, seres humanos. Né? Hoje até diríamos que mais avantajadas, né, do que no passado. Então, como nada depende de nenhum fator externo para que nós tenhamos a alma maior, mais nobre e mais generosa, basta que nós estejamos imbuídos dessa proposta íntima, pessoal e intransferível, que é um compromisso de nós para conosco mesmos, né? É uma questão de consciência. E aí eu vou só parafrasear o que a Raquel já brilhantemente dissertou a respeito de uma frase que ela cabe não só para a relação entre inimigos, mas como qualquer tipo de relação que nós temos em nossas vidas. Se ao invés de nós nos lamentarmos pelas vicissitudes que todos nós atravessamos, e aí nós voltamos para dentro da caixa, agradecêssemos a Deus pela prova que Ele nos proporciona, porque aí nós temos uma plataforma que nos dá uma segurança plena de que as lições que Deus nos coloca à prova é pelo amor. E aí ainda tem a tendência do homem velho gritando dentro de nós: ficar só na palavra, é só no texto, é literal. Não é. Pontuamos aqui diversas vezes que o amor é uma energia imensurável que penetra todos os corpos celestes, em todos os cantos do universo e multiverso. Está dentro de nós, em partícula, em germe. Ainda não entendemos a importância dessa transformação do homem velho para o homem novo, e é natural que a gente não entenda ainda. Porque a doutrina espírita só tem 150 anos, 160 e poucos. Né? Então, ainda é uma novidade. E a gente ainda não consegue consolidar efetivamente, numa única encarnação, todo o conteúdo do Evangelho. Embora brilhantemente Kardec tenha nos traduzido com a sua mente brilhante todas as informações que diluem as passagens dos apóstolos, dos 4. E para fechar, isso eu queria colocar para a turma. Se ao invés de se lamentar sobre qualquer circunstância adversa que esteja nos acometendo, tenha nos acometido, ou que virá nos acometer, a gente não deve reclamar. Primeiro porque a reclamação obstrui os canais psíquicos. As reclamações obstruem os canais psíquicos e nos impedem de nos manter conectados com o mais alto. Reclama, reclama, reclama é lixo psíquico. E daí, para nós adstringirmos a nossa mente, os nossos canais psíquicos, nada melhor do que a prece sincera e humilde e a gratidão. E o agradecimento lubrifica a mente e obstrui os canais psíquicos. É simples. Falar é bonito, é poético, é prosélico, mas não é isso. É fato. Por pô-lo à prova. Aí Kardec desdobra. Deve agradecer a mão
que lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Ou seja, o inimigo acaba sendo para nós um professor, nos apontando as nossas falhas, que a gente faz questão de escondê-las de nós mesmos, né? Fátima também quer comentar. Eu acho que aqui nós encerramos o nosso comentário. Obrigado pela atenção. Oi, boa tarde a todos. Então, eu vou falar a mesma coisa que o Luciano. Enquanto a Raquel estava falando, e eu pensando nesses inimigos, e a Raquel falava do amor, que não é da mesma forma, do mesmo amor que a gente tem para o nosso amigo, companheiro, né? Que seria de uma forma... Aí veio assim, é exatamente o que o Luciano falou, mas o que veio para mim de insight foi que esse inimigo são as nossas imperfeições, é o nosso ego, é exatamente o que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Então, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, não quer enxergar, não assume, não quer assumir que a gente tem aquela situação que precisa ser melhorada em nós mesmos. Então, a gente, esse amor, que é um amor diferente, porque a gente não consegue aceitar aquilo que a gente tem, não é? E que a gente precisa trabalhar, então é um amor diferente para ser trabalhado. E o perdão, né? A importância do perdão, da gente se perdoar. Quantas vezes a gente vê pessoas sofrendo com situações que estão atravessando, não consegue se entender, né? Não consegue se identificar, porque não consegue se auto-perdoar, não é? Então, é exatamente o que o Luciano falou de uma outra forma. E cada vez que a Raquel, e eu estava na tarefa, né? E cada vez que a Raquel ia comentando, isso ia se encaixando em todos os comentários dela, em todos os comentários. Então, é realmente a gente se autoconhecer, se autotrabalhar, se auto-melhorar. E como vocês falam muito, né? Deixar o homem velho para trás, melhorar esse homem velho e se transformar no homem novo, né? Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada, muito bem. Bem colocado, é isso mesmo. Posso dar um pitaquinho? Sim. Eu estava pensando justamente nisso que a Fátima e o Luciano falaram. Estava pensando aqui que eu tenho ultimamente, aliás, já há alguns anos, tentado esquecer essa palavra do inimigo. Porque quando eu penso que alguém é meu inimigo, fica difícil. Então, eu estou entendendo que o meu próprio inimigo sou eu. Porque é isso que a Fátima falou. Quando alguém fere a minha suscetibilidade, é porque eu estou me deixando ferido ali por um defeito meu que eu não estou querendo enxergar. Então, se eu não entendo essa pessoa como meu inimigo e se eu entendo que eu sou o meu inimigo, fica mais fácil fazer esse agradecimento a essa mão que me fustiga. Porque eu estou entendendo que isso vem para me melhorar. Faz parte digamos assim, da didática divina, para nos ensinar que um ensina o outro dentro da maneira pela qual ele ainda se comporta. Então, mas eu só vou entender isso se eu não entender o outro como meu inimigo. E é essa autoterapia que eu tenho tentado fazer comigo já há alguns anos, de não entender ninguém como meu inimigo. Ele é apenas um opositor momentâneo. O inimigo sou eu, que estou aceitando aquilo como ofensa, que estou aceitando aquilo como perseguição. A partir do momento que eu conseguir não aceitar aquilo como ofensa, ou como perseguição, ou como qualquer outra coisa negativa, e sim como um chamamento à minha melhora, ou alguma coisa que me faça crescer moralmente, um entendimento, uma chance de poder, como diz o próprio Evangelho, apresentar a outra face, então eu vou estar crescendo. É isso que eu estou buscando. Está difícil de conseguir, não está fácil, não. De vez em quando,
né? A gente acorda o urso lá e o urso fica desesperado e quebra tudo. Mas o objetivo é esse, é eu entender que o inimigo é o homem velho que há em mim, e não o próximo. O próximo é só aquele que me mostra as arestas que eu ainda tenho que aparar. Era isso. Muito bom, muito bem. Oi, então, só para falar mais um item que, quando a Raquel estava lendo, veio como encaixado, né? Completando tudo isso, é que a nossa casa, a nossa morada, somos nós mesmos, a nossa casa, a nossa morada, é isso que a gente tem que melhorar, né? Se conhecer mais e trabalhar mais, é exatamente isso. Só mais esse item. Posso comentar algo? Isso mesmo. Sim. Faz tempo, né? Legal estar com você de Faz novo. Vamos ver se eu consigo, né? Tem helicóptero sobrevoando minha casa, cachorro latindo, não sei se é perseguição policial, mas vamos tentar. Eu assisti parte do estudo de ontem, eu gostei bastante, eu não sei se foi comentário da Nádia, a Nádia sempre faz uns comentários muito legais, ou se foi a Josi, alguém falou, a gente tem que perdoar, a gente tem que aceitar, mas uma hora cansa, porque dói, né? Você vai levando pancada, 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 e uma hora você fala assim, caramba, eu não aguento, chega uma hora que a gente pede até, assim, arrego, né? Que a gente fala assim, pô, eu não aguento mais de tanto apanhar, de tanto levar pancada. Então, eu falo assim, eu acho que tudo tem um limite também, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber se preservar. A gente não pode ser também, desculpa o termo que eu vou falar aqui, idiota. A gente tem que ter firmeza naquilo que a gente acredita que é o bem, mas tem momentos que a gente também tem que se manifestar, falar assim, meu amigo, desculpa, mas eu não concordo com a tua posição por isso, por isso. A gente não pode simplesmente ficar todo o tempo baixando a cabeça sem se manifestar e permitir que as agressões vão nos destruindo por dentro, porque destrói, né? Eu gostei muito dessa história que você contou agora no final, do soldado, do judeu, porque o tio da minha esposa, ele foi da juventude nazista. Chegou no final da guerra, Hitler não tinha mais soldados, então ele foi lá e começou a recrutar crianças, que com 14, 15 anos tinham um fuzil na mão e tinham que ir para a guerra, né? Ele foi capturado por americanos. O pai dele, do tio da minha esposa, ele era um general do Hitler, um general da Força Aérea. Acho que ele Era caiu. contra o Hitler, né? Ele era contra o Hitler. Vocês estão me ouvindo? Porque parece que congelou. Não, tá tranquilo aqui. Para Né? mim tinha Ok. congelado. Para mim tinha congelado na parte que ele foi capturado pelos Por americanos. americanos, né? E os próprios americanos falam, meu Deus, são crianças, né? E a gente também tem que olhar, quando a gente olha para o lado dos soldados nazistas, não pode classificar todos eles como maus, como monstros, né? Mas a monstruosidade aconteceu. Existem pessoas hoje que ainda falam que a matança dos judeus ela não ocorreu, que foi uma mentira da Segunda Guerra Mundial produzida pelos americanos. Não, não foi, é verdade. O próprio tio da minha esposa, ele estava em campos de concentração e viu crianças judias ou judaicas sendo mortas, né? Sendo assassinadas cruelmente, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, é um fato muito triste da história da humanidade. Agora, isso é passado, a gente não pode viver em cima desse passado. O que aconteceu, aconteceu há quanto tempo lá? 1940 e pouco, mas isso não pode permitir que eu hoje odeie, imagine eu como judeu, odeie os alemães ou vice-versa, por aquilo que aconteceu naquela época. A gente tem que seguir adiante, certo? E agora, o ponto de atenção é que o extremismo de direita está voltando na Alemanha, está voltando na Europa, está voltando na França, está voltando na Holanda e tudo mais. Esse é o momento que eu até estava hoje conversando um pouquinho com o Luciano, parece que a gente está vivendo a Idade Média de novo, parece que o mal está tomando conta do planeta. E a gente está passando por E aquilo que você falou, Raquel, você tem toda a razão, né? A gente está agora
fazendo o nosso exame final. A gente está fazendo aqui o vestibular. É o exame final, né? Então, vamos fazer a nossa parte. É fácil? Não, não é. A gente tem instruções de Kardec, a gente tem instruções de Jesus, a gente tem exemplo de tudo quanto é lado, Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, e dá para ficar falando um monte aqui por 1 hora. Vamos, de acordo com o nosso conhecimento e nossa condição, com a nossa condição, fazer o melhor para que esse momento de dificuldade do planeta agora, que está em ebulição, as ondas, como você falou, Raquel, que isso passe logo, que a gente possa logo, logo chegar ao porto seguro, a esse porto de amor, né? Mas depende de nós também. Vamos ajudar. Eu entendo muito que nós estamos aqui para auxiliar o Cristo nesse processo de regeneração do planeta. Então, vamos fazer a nossa parte também. Que é fácil, não é. É bem difícil. É bem difícil. A gente chora, a gente sofre, a gente luta, mas o importante, se a gente cair, vamos levantar. E vamos, muitas vezes, a gente não consegue entender o porquê. O que sempre vem para mim, que eu falo para o meu espírito protetor, me ajuda, meu amigo, me ajuda para entender o que está acontecendo. Ele, tenha paciência e confia, faz a tua parte, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, muitas vezes, sem conseguir entender. E aí entra uma questão muito importante, chamada fé, é a nossa confiança em Deus. Isso. Muito obrigada. E fecha bem os comentários de vocês, Luciana, Fátima, o Marcos, Heleno, você, com o estudo, o fechamento de ontem. Ontem nós falávamos na diferença entre firmeza e agressividade. Não significa baixar a cabeça e dizer amém para tudo, mas ser firme nas suas convicções, nos seus propósitos. E a questão da casa planetária, ontem a conclusão nossa foi justamente essa, que os homens são os seus feitos, a sociedade são os homens que a constituem. Eu não posso exigir uma sociedade justa se os homens não são justos, se a humanidade que a constitui não é justa, né? Então, tudo vai se complementando, os estudos durante a semana. Alguém mais? Camila levantou a mão. A Camila está com a mão levantada. Tá bom. Eu tenho uma pergunta em relação ao que o Marcos Celeno falou, porque ele falou que quando a gente bate, sim, foi o que eu entendi. Quando a gente bate muito de frente com uma pessoa, né, ou com várias pessoas, é sinal de que aquilo que está nas pessoas nos incomodando é porque a gente também faz. Eu estou falando bem a grosso modo. Mas quando você não faz aquilo, vamos colocar assim, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que cumpre os seus compromissos de forma correta, você é uma pessoa que preza pela organização e o convívio familiar não te ajuda nisso, porque as pessoas de dentro da sua casa não seguem cronogramas de organização, não te ajudam na coordenação de tarefas que precisam ser executadas. Como que a gente consegue explicar isso? Isso daí é sinal de que eu faço da mesma forma e por isso que eu estou batendo de frente com a pessoa? Essa que é a minha pergunta. De jeito nenhum, Camila. Eu vivo isso também que você vive. Isso, no meu modo de entender, é porque a gente precisa treinar paciência. Não tem outro explicativo. Você é organizado? Assim, eu também sou organizado. Eu convivo com pessoas que nunca sabem onde botam uma coisa. Não conseguem colocar uma coisa 2 vezes no mesmo lugar. E aí procuram, acham que você mexeu na coisa, o que é pior. Isso. Entendeu? E o pior ainda, Marco, no meu caso, que envolve questão profissional, envolve questão de trabalho, onde eu preciso cumprir prazo de entrega de produtos da minha empresa. E eu conto com pessoas que, às vezes, não têm a mesma postura de organização e acham que pode deixar a coisa seguir o fluxo do rio. Ah, não tem problema não, atrasou, você avisa para o fulano que não é assim que funciona. E
isso me irrita profundamente, sabe? Então, tem horas que eu choro demais, eu acho que eu não estou no lugar certo, eu não me sinto no lugar certo. E bate muito de frente, é muito conflito, entendeu? É nesse ponto que eu queria te explicar. Aí a gente vai para falar do Marco. Tem que ter firmeza. A gente tem que aprender a ter paciência, aprender a ter moderação, mas tem que ter firmeza no falar e no agir. Mostrar o nosso posicionamento. Se eu estou correto, eu estou correto. Eu não posso ser conivente com o erro. Eu tenho até que perdoar aquele que erra, mas eu não posso ser conivente com o erro. Fala, Raquel, fala, Marco. A questão da Camila, você acha que não está no lugar certo, mas você está no lugar certo, porque o aprendizado é para você, é o exercício que você tem. E você é organizada e correta agora. Você foi sempre assim? Será que você não já deixou em outras existências pessoas que dependiam de uma organização, de um prazo a ser cumprido? A gente não sabe a nossa história. Quando a gente diz esse espelho, a questão daquilo que incomoda em mim é o que eu sei, é o que eu conheço, que aquilo me incomoda, nesse sentido. Lhe incomoda porque você tem. Você pode não ter mais nessa existência, mas você conhece como que é. Se você conhece, é porque você já teve, ou já viu, já vivenciou, já foi assim, e isso hoje você quer mudar e não está conseguindo. Mas o exercício nunca é para o outro, é para nós, por mais que seja doloroso. É para nós. Eu tenho uma perguntinha. Desculpe, Marco. Não, Luciano, vai você, por favor. Um comentário breve. Só para complementar a fala da Raquel, é só para lembrar que nós, quase que invariavelmente, reencarnamos no mesmo núcleo familiar. Parafraseando a fala da Raquel, muito possivelmente Camila já teve, né, em outras existências, um convívio com pessoas desorganizadas e ela avançou. Não é que ela tenha melhorado, mas ela procurou um viés aonde ela pudesse desenvolver a organização e os outros permaneceram naquela mesma condição. Lembrando que nós somos herdeiros de nós próprios, né? Nós somos o que nós construímos em nós. Então, se hoje algo incomoda no outro, na verdade, está em nós, somos reflexos dos outros. Então, como a Raquel muito bem colocou, né? A família, né? O núcleo familiar é a melhor escola para nós. Incomoda, ofende, alfineta, é o aguilhão, que perfura e tal, sim. Mas que, na verdade, é um grande aprendizado moral, espelhos, é isso aí, Raína. Somos espelhos, reflexos uns dos outros. Nesses pontos que mais nos afligem, intimamente, moralmente, é que nós devemos trabalhar. E sobretudo, perdoar. Obrigado. Hoje eu entendi porque eu não posso mais morar no Brasil, entendeu? É isso aí. Não tem como, não tem convivência, sabe? É muito difícil. Então eu preciso me afastar. E várias vezes eu me questionei por que eu tive que ir embora para a França e hoje eu sou convicta de que eu não posso estar aqui para não piorar a situação, entendeu? É muito difícil isso. Tudo é processo. Tudo é processo. Marcos. Eu tinha uma perguntinha para todos, né? O que alimenta uma inimizade? Né? Qual é o sentimento? Eu acho que existe um sentimento. Talvez o Luciano possa me ajudar, Raquel. Qual é esse sentimento? Né? Quando a gente fala inimigo, a gente está falando de inimizade, né? A semana passada, Marcos, nós apontamos essa formação de inimigos e que, às vezes, é por pouco, é pouca coisa.
A gente, por qualquer bobaginha, a gente está odiando o outro porque torce pelo outro time, porque professa outro credo, porque tem convicção política diferente da minha, porque organiza a casa diferente de mim, porque gosta de uma comida que é diferente da minha, porque me chama de me chama de magra, me chama de gorda, me deu uma fechada no trânsito, e aí se torna tudo inimigo, tudo vira inimizade. E aí a gente. Um comentário sarcástico, né? Mas é bem por aí, né? Assim, eu peço até desculpas aqui, minha cachorra está latindo, mas eu vou tentar me explicar também. O que é muita inimizade é o ódio, a raiva, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a raiva, o ódio, são sentimentos poderosos também e que ultrapassam as fronteiras da morte, do túmulo. São depois as famosas obsessões. Se a gente conseguir, como primeiro passo, combater esse sentimento tão negativo entre nós mesmos, aí eu gosto muito do comentário do Marco Celeno, ele fala assim, às vezes nós somos o nosso principal inimigo, nós somos incapazes de perdoar. E a gente não fala nem de amar agora, hein? A gente está falando de inimigo. Então, vamos falar assim, somos incapazes de perdoar. Amar é o próximo passo, que já vai bem mais além. Mas, vamos falar agora em perdão. Se a gente já conseguir, de alguma maneira, evitar a raiva e o ódio, é um primeiro passo, é um primeiro esforço, é um primeiro soltar amarras para a gente conseguir perdoar, né? Então, se a gente conseguir isso, eu acho que já é um passo muito importante. Era isso. É o ego, Marco. Se a gente não tivesse o ego tão aflorado, a gente não guardava mágoa, a gente não sentia raiva. Nós temos um amigo aqui de Mangaratiba, a Raquel conhece, o Luciano conhece. Ainda ontem estive com ele, ele me falou essa frase, do humilde. O humilde não se humilha. Então, é o Juarez, aqui de Mangaratiba. Então, o Juarez dá sempre esse exemplo. Ora, bola, se alguém me chamar de velho, eu vou me aborrecer porque eu sou velho mesmo. Quando meu neto diz, vô, você está velho? Eu não me aborreço. Então, por que se alguém na rua diz, sai para lá, seu velho? Eu vou me aborrecer. Eu não sou velho mesmo. Mas o orgulho vai dizer, não, que velho é ele, não sei o quê. E aí eu vou me aborrecer com o cara. E por que eu tenho esse orgulho? É porque o ego fala mais alto. Então, a hora que a gente conseguir domar o ego, que é todo o cara que puxa o homem velho a gente pode traduzir por ego, né? E aí a gente consegue não ter raiva, não guarda mágoa, e aí a gente vai entender por que o Papai do Céu fez 2 ouvidos, porque entra por um e sai pelo outro. E a gente só guarda no meio o que for de interessante e de bem, o que for ruim entra por um e sai pelo outro. E aí a gente vai melhorar. Por enquanto, está difícil, não está impossível, mas como a Raquel diz, é desafiador. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Só complementando a fala do Marco Celeno, ele falou, se chamar de velho, eu não posso me aborrecer, porque eu sou velho mesmo. Se me chamar de uma coisa que eu sou, eu não posso me aborrecer, porque está falando uma verdade. Se falar uma mentira, eu tenho que relevar e procurar não me aborrecer, porque se é uma mentira, tanto faz. É uma mentira. Pois é, o pior que eu ia dizendo era justamente isso, Nádia. Eu me chamou de velha, eu sou mesmo, pronto, não ligo. Aí você agora complementou. Só que, às vezes, esses instrumentos que Deus coloca nos nossos caminhos, chamam a gente de uma coisa que você pensa que não é. É a coisa da zona falsa de conforto, a ilusão. Eu crio uma imagem que fica bem na foto, alguém chega e diz, mas não está tão bem assim. Aí é que pega, porque eu penso que sou o que eu não sou e o que eu não quero ver. Aí é que é o grande e maior desafio. Esse é muito difícil de aceitarmos.
Então, quando nós começamos a ver, teve um depoimento que eu dei aqui, que eu disse, por que aquilo tinha me incomodado tanto? Ah, Luciano, fica quieto. Por que aquele fato tinha me incomodado tanto? Foi bem no início do isolamento, nosso grupo estava começando, e eu me abati muito com uma cena de muita violência que estava sendo, era uma manifestação, uma turma da área de saúde, fazendo uma manifestação pacífica, silenciosa, inclusive. Todos vestidos de branco, com os jalecos de trabalho, e em silêncio. E aí chegam as pessoas e agridem, cospem na cara de alguns daqueles profissionais da saúde. Aquilo me revoltou, eu fiquei injuriada e me abateu. E aí, mas aí, quando abate, é oportunidade. Espera aí, por quê? Que aquilo está tão longe de mim, está tão perto ao mesmo tempo? Por que aquilo me atingiu? Como se aquela cusparada, aquela agressão tivesse chegado aqui, em mim. Claro, porque eu sou violenta. Ainda. Se eu estivesse lá naquele local, eu teria revidado. Provavelmente eu teria revidado a cusparada, teria pegado aquele pedaço de pau e batido também. A violência seria a mesma. Então, quando a gente se depara com isso, que você pensa que já domou, que já está... Ai, eu sou pacífica e pacificadora. Não sou ainda. Se uma determinada situação mexe comigo lá longe, imagina se eu estou perto. E isso, olha os dardos que eu mandei para aquelas pessoas. Olha a alegria que senti na hora que as pessoas foram identificadas, que foram chamadas. Não era somente uma questão de justiça. Ah, beleza, a justiça dos homens identificou aquelas pessoas, a justiça dos homens chamou para que eles prestassem depoimento. Beleza, está tudo resolvido. Tá, não. Bem, foram chamados, foram identificados. Ainda carrego aquele... Quando eu falo, o estudo do Evangelho é para mim. É a minha necessidade de estar com ele, de estar buscando e estar corrigindo. Então, quando a gente vai lá e se refere e traz essa possibilidade de se ver, de se identificar, né? Quando conta essa história que eu falei, eu não preciso da resposta se perdoava ou não perdoava, mas precisamos refletir em que ponto do caminho nós estamos. Eu sei que eu travo numa hora dessa, quando eu fico indignada com os opressores, e isso me mexe tanto, eu preciso reconhecer e admitir que eu devo já ter oprimido muito, porque eu conheço como que é ser opressor. Provavelmente eu conheço. Então, são coisas assim. Precisamos, sim, nos avaliar, precisamos, sim, nos conhecer para poder reconhecer, para poder admitir o que é que eu consigo, o que é que eu não dou conta. Precisamos acolher, sim, a indignação, o tamanho da raiva, a reação da gente para corrigir, para avaliar, para promover a transformação. Só dessa forma. Mas precisa se olhar, precisa se reconhecer nesse momento.
Pois é, mas se a gente não tiver quem mostre para a gente de vez em quando, a gente não consegue isso. Então, é para isso, Papai do Céu deixa de vez em quando alguém dizer, olha, você é velho mesmo. Aí eu olho, é mesmo, eu fiquei velho, então eu não posso me aborrecer com isso que eu estou velho. Né? E é como a Nádia falou, quando é mentira, é mentira. Quando não é mentira, eu também não posso me esquentar a cabeça. Agora, às vezes, é uma verdade que eu penso que é mentira. Então, eu conheço a gente mesmo. É o que a gente precisa. São situações que a gente tem que ainda introjetar para poder resolver. Por isso que eu falei que, de vez em quando, acorda o urso. O meu urso interno está lá hibernando, quietinho, bonitinho. Tem hora que, de vez em quando, ele acorda e tal. Aí eu vou ter que domar ele todo de novo, cantar canções de ninar, botar o bichinho para hibernar outra vez, porque senão fica difícil. Só um comentário adicional nesse sentido aí, que eu acho que, assim, a verdade ela pode ser contada e dita de uma maneira carinhosa, sem ofender, porque a verdade nua e crua dói, e a gente não precisa usar muitas vezes a verdade nua e crua. Pode usar a verdade de uma maneira muito mais sutil, muito mais suave, né? E aí a gente pode conseguir atingir o objetivo sem ofender o outro, né? Sem despertar raiva e sem despertar o ódio. A verdade é um diamante, Marco. Eu ouvi essa frase e nunca mais esqueci. A verdade é um diamante. Se ela for ofertada, é uma joia preciosa, mas se ela for atirada, ela corta e faz um ferimento muito grande. Com certeza. Pode matar. Uhum. É isso aí. Perfeito. Gente, eu concluí. Se vocês também... A gente agora tem muita coisa para refletir. E aí, nós podemos concluir? Tivemos a grata presença hoje, né, da Camila, do Marcos, os europeus. Eu até peço desculpas, né, pelo tanto que eu falei hoje, mas eu estava empolgado, desculpa. Foi ótimo, contribuiu muitíssimo. Eu não vou falar que eu vou sentir saudades, porque é só uma travessia do Atlântico até Paris. Na hora que eu chegar lá, eu vou continuar conectada. É só uma volta para o lar. Camila, dê uma olhada no estudo de ontem, que encaixa muito bem, parece que foi encadeado. Tá. Veja o estudo de ontem. Pode deixar, eu vou assistir. Obrigada, Nádia. Um beijão. Nada, beijo. Marcos, você quer fazer a prece de encerramento? Eu? Eu? Sim. Uau, que responsabilidade. Eu só espero que o cachorro me permita que o helicóptero aqui da polícia também, mas vamos lá. Então, vamos... caramba, que responsabilidade. Faz tempo que eu não faço isso, mas vamos lá. Orar eu oro todos os dias, mas não num grupo assim. Mas vamos tentar. Então, vamos fechar nossos olhos, buscar novamente sentir essa harmonia maravilhosa que existe entre nós e agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amado, nosso mestre amigo, por essa oportunidade de estudo, de reflexão, por essa oportunidade de melhora, de análise, de introspecção, e que tenhamos sempre claro quais são os desafios que temos que enfrentar para nos tornarmos espíritos melhores, para que possamos ser merecedores do amor e da confiança do Cristo. Jesus amado, te pedimos, abençoa cada um de nós, fortalece essa semente do amor que já está em nosso coração, para que essa semente possa florescer, para que essa semente possa crescer, para que tenhamos a condição necessária
de nos tornarmos realmente guerreiros do amor, lutando contra as nossas imperfeições, para que possamos te auxiliar no processo de regeneração desse planeta, que passa por esse momento difícil. Pedimos pelas nossas casas, pedimos pelos nossos desafetos, pelos nossos inimigos, pedimos por todos aqueles que sofrem nos hospitais, nos presídios, nos umbrais, e agradecemos de todo o coração a presença dos nossos amados e queridos amigos espirituais que estiveram conosco durante esse estudo. Quando lágrimas foram derramadas, sorrisos foram espalhados, que tantas perguntas foram lançadas, mas que tenhamos sempre a certeza que estaremos amparados pelo teu imenso amor. Graças a Deus. Graças a Deus.